Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler um trecho sobre mais um pouquinho sobre Santa Faustina, tentando trazer essa realidade que ela realmente viveu na Divina Vontade. Então, a gente já falou sobre a aula da Coroa da Santidade, mas vamos ler um pouco mais, entrar mais dentro do diário, para a gente poder mergulhar no que ela disse referente à Divina Vontade. As batidas abençoadas do coração de Jesus. Numa visão poderosa, Santa Gertrudes, a Grande, foi autorizada a descansar a cabeça perto da ferida no peito de Jesus e, enquanto viu o coração dele, perguntou a São João, o apóstolo amado, como era ele, cuja cabeça repousava sobre o seio do Salvador na última ceia, e manteve um silêncio completo em seus escritos sobre o palpitar do coração de Jesus. E ela lamentou por ele não ter dito nada sobre isso para nossa instrução. Mas o santo respondeu: a minha missão era escrever para a igreja, ainda em sua infância, algo sobre a palavra não criada de Deus Pai, algo que por si só daria exercício a todo o intelecto humano até o fim dos tempos, algo em que ninguém jamais conseguiria entendimento completo. Quanto à linguagem dessas batidas abençoadas do coração de Jesus, ela é reservada para as últimas eras, quando o mundo envelhecido e frio no amor de Deus precisará ser aquecido novamente pela revelação desses mistérios. Isso está em Legatus Divini Pietis, Revelações a Santa Gertrudes. Considere por um momento que o coração humano é composto de dois lados. O lado de um extrai o sangue e do outro, os tecidos do corpo empurram esse sangue para os pulmões. Então, um lado retira o sangue, puxa, e o outro empurra o sangue para os pulmões. O outro lado atrai o sangue reabastecido, oxigenado dos pulmões, que volta ao coração. E então é bombeado novamente para os tecidos e órgãos do corpo para trazer nova vida, por assim dizer. Da mesma forma, alguém poderia dizer que existem dois lados da revelação divina, que foi encarnada na palavra feito carne, como cumprimento da antiga aliança. Deus atrai toda a história humana para o coração de Cristo, que a transforma através do sopro do Espírito Santo. Essa nova vida, então, é empurrada para o presente momento e futuro para restaurar todas as coisas. Na nova aliança, a atração é o ato de Cristo, de levar nossos pecados sobre si. O envio é Cristo tornando todas as coisas novas. Assim como a função do coração humano é bombear sangue para todo o corpo, para que ele cresça até a idade adulta, também o coração de Cristo funciona para trazer todo o corpo de Cristo à plena estatura, ou seja, à perfeição. E ele deu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, para equipar os santos para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento pleno do Filho de Deus, para amadurecer a humanidade na extensão de toda a estatura de Cristo, conforme Efésios 4, 11 e 13 e Colossenses 1, 28. O que expliquei acima já é conhecido por nós na revelação pública da Igreja. Ao colocar nossos ouvidos no coração de Cristo, porém, aprendemos os detalhes e as minúcias de como tudo isso será realizado. Esse é o papel da chamada revelação privada ou profecia. Não é seu papel melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver mais plenamente por ela em um determinado período da história, guiado pelo magistério da Igreja. O sensus fidelium sabe discernir e acolher essas revelações, o que constitui o chamado autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 67. As notas divinas.
Nos evangelhos, recebemos duas passagens em particular que revelam os dois lados do coração de Cristo. A primeira passagem revela a função daquele lado abençoado que atrai todas as coisas para si através da misericórdia divina. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos que crescem nele não perecessem, mas tivessem a vida eterna. João 3,16. A segunda passagem revela o objetivo desse segundo lado, que é restaurar todas as coisas em Cristo na vontade divina. É assim que você deve orar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus 6, 9 a 10. Assim, as revelações de Jesus a Santa Faustina sobre a divina misericórdia são simplesmente uma nota de rodapé em João 3,16. Eles são a linguagem das batidas abençoadas, do coração sagrado que retiram a palavra amor daquela passagem das Escrituras e, como se passassem pelo prisma de Faustina, dividem-na em uma série de sublimes verdades sobre o seu amor. Assim também, as revelações a Luísa Picarreta sobre a vontade divina meramente fracionam as palavras: Teu reino vem, tua vontade será feita na terra como no céu. E como e por que o cumprimento deles é a perfeita suprema e a estatura total, homem que Cristo mereceu por nós na cruz. Eles são, em uma palavra, a restauração do que Adão perdeu no jardim do Éden. Ele perdeu o belo dia da vontade divina e degradou-se a ponto de despertar piedade. Jesus preparou para ele o banho para lavá-lo de todos os seus pecados, fortalecê-lo, embelezá-lo, de maneira a torná-lo digno de receber novamente a vontade divina que ele havia rejeitado, que formou sua santidade e sua felicidade. Criança, não houve um trabalho ou dor que ele sofreu que não procurou reordenar novamente a vontade divina nas criaturas. Nossa Senhora, a Luísa, esse conteúdo está na Virgem no Reino da Divina Vontade, dia 23, que Adão perdeu o dia da vontade divina e degradou-se a ponto de despertar piedade. Jesus preparou para ele o banho para lavá-lo de todos os seus pecados, fortalecê-lo, embelezá-lo, de maneira a torná-lo digno de receber novamente a vontade divina que ele havia rejeitado, que formou sua santidade e sua felicidade. Criança, não houve um trabalho ou dor que ele sofreu que não procurou reordenar novamente a vontade divina nas criaturas. Nossa Senhora, a Luísa, a Virgem, no livro Virgem, no Reino da Divina Vontade, dia 23. Daí resulta que restaurar todas as coisas em Cristo e levar os homens de volta à submissão a Deus é o mesmo objetivo. Papa São Pio X. Essa submissão não é mera subserviência, mas é possuir e reinar como Cristo fez no reino da vontade divina. Assim como todos os homens compartilham a desobediência de Adão, todos os homens devem compartilhar a obediência de Cristo à vontade do Pai. A redenção estará completa somente quando todos os homens compartilharem sua obediência. Servo de Deus Walter Cizek. O presente de viver na vontade divina restaura aos remidos o presente que Adão pré-capsapós possuía e que gerava luz, vida, santidade na criação. Conforme reverendo José Pianuzzi, o presente de viver na vontade divina nos escritos de Luísa Picarreta. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o universo foi criado em um estado de jornada, em direção a uma perfeição suprema ainda a ser alcançada, a qual Deus a destinou. Essa perfeição está intrinsecamente ligada ao homem, que não é apenas parte da criação, mas seu triunfo, como Jesus revelou à serva de Deus, Luísa Picarreta. Desejo, portanto, que meus filhos entrem na minha humanidade e copiem o que a alma da minha humanidade fez na vontade divina. Elevando-se acima de toda a criatura, eles restaurarão os direitos da criação, os meus direitos e os das criaturas. Eles levarão todas as coisas à ordem principal da criação e ao propósito para o qual o Criador veio a ser. Conforme reverendo Giuseppe Iannuzzi, o esplendor da criação.
Isso também significa que as revelações apresentadas a Luísa não são novidade e estão implicitamente contidas na revelação pública de Cristo. Eles são simplesmente sua nota de rodapé. Não seria inconsistente com a verdade entender as palavras: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, significando na igreja como no próprio Senhor Jesus Cristo, ou na noiva que foi prometida, assim como no noivo que realizou a vontade do Pai. Catecismo da Igreja Católica, número 2827. O triunfo do Sagrado Coração. A linguagem sublime das revelações da divina misericórdia e vontade divina constitui a voz profética das batidas abençoadas do Sagrado Coração. A divina misericórdia é aquela pulsação que atrai os pecados da humanidade para a refulgência do amor de Deus, simbolizado pela lança do soldado. A vontade divina é a pulsação da nova vida que Deus pretende para a sua igreja, simbolizada pelo sangue e pela água que jorraram do seu coração. Essas revelações são cronometradas precisamente nas últimas eras, quando o mundo envelhecido e frio no amor de Deus precisará ser aquecido novamente pela revelação desses mistérios. Assim, o Sagrado Coração de Jesus triunfará quando, através das graças de sua divina misericórdia, o homem se despojar de sua vontade humana e permitir que a vontade divina reine nele. Meu reino na terra é minha vida na alma humana. Jesus a Santa Faustina. A Igreja é o reino de Cristo já presente no mistério, conforme o Catecismo da Igreja Católica 763. E o trecho, o meu reino na terra é minha vida na alma humana, está no Diário Santa Faustina, 1784. Em outras palavras, quando o coração de Jesus reina sem inibição em sua igreja, essa realização do Pai Nosso trará cumprimento a outra profecia de Cristo. Esse evangelho do reino da vontade divina será pregado em todo o mundo como testemunha para todas as nações, e então o fim chegará. Mateus 24:14. Tudo por causa de duas pequenas notas de rodapé na história da salvação. Santa Faustina, em seu diário, orienta claramente como se encaminha a alma para viver o dom da divina vontade. No verso 660, ela escreve: a minha alma foi inundada por uma paz tão profunda como nunca tinha sentido. É uma confirmação de Deus que nada consegue apagar. Essa profunda paz que não se deixa perturbar por nada, ainda que tivesse que atravessar pelas maiores provações. Eu estou tranquila. No verso 140, ela diz: o amor puro é capaz de grandes ações e não se deixa bater por dificuldades ou contrariedades. Assim como o amor é forte nas grandes dificuldades, assim também é perseverante na vida monótona, diária, penosa. A alma que ama sabe que para ser agradável a Deus, uma só coisa é necessária. Isto é, fazer as mínimas coisas por grande amor. Amor e sempre amor. O amor nunca se engana, pois está admiravelmente cheio de luz e não fará nada que possa desagradar a Deus. É engenhoso em praticar o que é mais agradável a Deus e ninguém o supera. Fica feliz quando se pode aniquilar e consumir-se como oblação pura. Quanto mais dá de si, tanto maior é sua felicidade. Mas também ninguém sabe pressentir os perigos de tão longe como ela. Sabe como desmascarar e sabe com quem está lidando. No verso 145 ela diz: quando por muito tempo a alma recebia muitas luzes e inspirações e os confessores a confirmaram na paz, tranquilizando quanto à origem delas, e o seu amor era grande. Jesus dá-lhe então a conhecer que é tempo de pôr em prática o que recebeu. A alma reconhece que o Senhor conta com ela e esse conhecimento lhe dá forças. Ela sabe que para ser fiel muitas vezes terá que se expor a diversas dificuldades, mas ela confia em Deus e graças a essa confiança chega até onde Ele a chama. As dificuldades não o assustam, são para ela como pão de cada dia. Absolutamente não a assustam, tal como o cavaleiro que esteja continuamente em luta não se assusta com o estrondo dos canhões. Está longe de assustar-se, mas presta atenção para saber de que lado o inimigo ataca, a fim de conseguir a vitória.
Não faz nada às cegas, mas investiga, reflete profundamente e, não contando consigo mesma, reza com fervor e pede o conselho de cavaleiros experientes e sábios, e assim procedendo, consegue quase sempre vencer. Porém, há ataques em que a alma não tem tempo de refletir nem de pedir conselho, nem para nada. Então tem que travar uma luta de vida ou morte. Algumas vezes é bom refugiar-se na chaga do coração de Jesus, sem dizer sequer uma palavra, respiração. Só por isso o inimigo está vencido. Em tempo de paz, a alma se esforça da mesma forma que durante a luta. Deve exercitar-se e muito, porque de contrário não alcançará a vitória. Considero o tempo da paz como tempo de preparação para a vitória. A alma deve estar sempre alerta, vigilante, mas uma guia da alma é sábio aquele a quem exercitais. Mas para que o Espírito Divino possa agir na alma, é preciso silêncio e recolhimento. É muito importante isso mesmo. Para que o Espírito Santo possa agir na alma, é um silêncio interior, que a pessoa precisa ter um recolhimento, dela sair, né, da superficialidade, de querer entender as coisas através do entendimento dos outros. Não, é entender sozinho, pensar sozinho, né? Entrar na sua mente, entrar dentro de si mesmo, fazer o seu encontro pessoal, sozinho, como o filho pródigo fez, né? Quando ele estava caindo em si mesmo para poder ver o que ele tinha feito de errado e decidiu tomar o caminho de volta à casa do pai. Então, esse processo interior, né, é importantíssimo para cada um fazer, muito importante. Então, esse é o silêncio e recolhimento que a alma precisa, tá? No verso 169, eis a minha conversa com o nosso Senhor antes de começar o retiro. Vais procurar ter uma profunda paz na convivência comigo. Afastarei todas as incertezas a esse respeito. Eu sei que agora, no momento em que falo contigo, estás tranquila, mas quando deixar de falar, começarás a procurar dúvidas. No entanto, fica sabendo que de tal forma eu fortalecerei a tua alma, que mesmo que queiras inquietar-te, isso não estará em teu poder. Como prova de que eu estou falando contigo, no segundo dia de retiro, irás te confessar com o sacerdote que está pregando o retiro. Quando ele terminar a palestra, procura-o e conta-lhe os receios que tens ao meu respeito. Eu te responderei pela boca dele, e então cessarão os teus receios. Durante esse retiro, mantenha um silêncio tão rigoroso como se nada existisse em tua volta. Falarás apenas comigo e com o confessor. Às superiores pedirás apenas as penitências. Alegrei-me imensamente por Jesus ter me demonstrado esta benevolência sua e a sua condescendência. Então é muito importante esse momento de estar em silêncio, retirar-se. Jesus pede para ela, retira-se para você falar somente comigo, né? Para que eu possa te falar tudo, né? E é muito importante esses momentos de retiro, esses momentos em que Jesus vai falando com você, né? No verso 173, tentações do demônio durante a meditação. Fui tomada por um estranho temor de que o sacerdote não me compreendesse ou ainda de que ele não teria tempo para que eu pudesse confessar tudo. Como lhe contarei tudo isso? Se ainda fosse o Frei Bukowski, eu o faria com mais facilidade. Mas esse jesuíta é a primeira vez que o vejo. Recordei-me aqui do conselho do Frei me tinha dado. Quando estivesse fazendo o retiro, deveria anotar, ao menos em resumo, as luzes que Deus me enviasse. E então fazer-lhe um relato disso, ainda que abreviado. Oh, meu Deus, 1 dia e meio passou tão facilmente, e eis que se inicia agora uma luta de vida e morte. Dentro de meia hora começará a conferência e devo depois ir me confessar. O demônio tenta convencer-me de que se as superioras tinham dito que essa minha vida interior era uma ilusão, já não havia motivo para perguntar de novo e incomodar o confessor. Afinal, a Madre X te disse que o Senhor não convive dessa maneira com almas tão miseráveis. O mesmo te responderá também esse confessor. Por que tens que contar isso? Afinal, não são pecados, e a Madre X te disse claramente que toda essa familiaridade com Jesus é fantasia, pura histeria, e por que tens, então, que falar tudo isso a esse confessor? Farias melhor se considerasses tudo isso como uma ilusão.
Olha, já sofrestes tantas humilhações e muitas ainda te esperam, e mesmo que as irmãs saibam que és uma histérica. Então, claramente aqui, né, Jesus ele avisou para Santa Faustina que, né, antes que ele ia falar pela boca do sacerdote. E ela tinha que confessar, né, ela tinha que abrir o coração. E o demônio fez de tudo para ela não ir confessar, porque ele sabia que Jesus estava preparando um golpe, né, forte de confirmação para Santa Faustina, né? Então, assim, você que está no caminho, começando agora, né, essas tentações é no início, tá? Depois que você já se firmou na divina vontade, dificilmente o demônio vai tentar, só quando Jesus permitir, porque Jesus permite testes de lealdade, né? E esses testes são muito importantes para a gente tem que passar. Então a Luísa vai passar por vários, né? A Santa Faustina passou por vários. Eu aprendi sobre esses testes com a Santa Faustina, tá? Porque ela passa por muitos testes. Então, ela passando, eu vejo que ela é fruto do dom da divina vontade. A vida dela foi fruto, né, do que a Luísa tinha conquistado para nós, que é o dom da divina vontade. Então, a Santa Faustina estava vivendo já os frutos desse dom. E antes de acontecer tudo, o processo de entendimento do dom, de entender tudo, era no começo, aquele verso 173, as tentações do demônio. Então, logo no comecinho do Diário de Santa Faustina, ela narra aqui as tentativas do demônio de vir e confundir a mente dela para que ela não fosse. É um teste. Então, Jesus, ele permitiu esse teste, tá? Para poder ver se ela a confia mesmo. Então, por que Jesus, eu confio em vós? Porque você tem que passar pelo teste, tem que passar pelas provações, tem que confiar em Jesus, constante, sempre. Você conversou com ele, passou horas conversando com ele, ele falou um monte de coisa para você e você vai ter que se posicionar diante disso, diante dele, diante das pessoas, diante da igreja. Então, é um teste que o demônio é permitido fazer acontecer essa tentação, tá? Então, isso é um processo normal que acontece dentro dos testes, que são necessários para que a gente possa avançar no caminho, né, das luzes que Deus tem a nos dar. Então, é muito importante vocês caminharem entendendo isso. No verso 176, ela escreve: propósito, fidelidade às inspirações interiores. Tá vendo? Ela mudou de ideia. No verso 173, ela teve as tentações. Depois ela falou com o padre deve ter falado tudo o que Jesus queria que falasse. Aí vocês entram no diário e vê, né? E no verso 176 ela faz o propósito: fidelidade total às inspirações de Jesus, ao que ele fala para mim. Por mais que isso me custe. Então, a mesma coisa para nós. Fidelidade às inspirações interiores, por mais que isso nos custe. Não fazer nada sozinhos, sem se entender antes com um confessor. Então, eu não tenho confessor, você não tem confessor, mas a gente está aqui partilhando. E quando a gente está partilhando, é confissão, tá? É uma certa forma, a gente está confessando entre nós, porque a gente não tem um sacerdote nesse momento, nem se a gente quisesse, né? Eu fui para a igreja, o padre ontem não quis nem me atender, não precisa chegar perto, com máscara. Então, nesse momento, você vê claramente que não tem como, né? Então, mas aí a gente confessa entre nós, tá? A gente fala entre nós, no nosso grupo, entre nós, com as pessoas com quem a gente está estudando sobre a divina vontade. É muito importante essa confissão, né? E mostrar essa partilha das inspirações para alguém, tá? E tem que ser com pessoas que estejam entendendo o contexto, ou que estejam caminhando nesse contexto, tá bom? No verso 279, Deus deu-me a conhecer em que consiste o verdadeiro amor e concedeu-me a luz de como demonstrá-lo a Deus na prática. O verdadeiro amor a Deus depende do cumprimento de sua vontade. Para demonstrar amor a Deus, na ação é preciso que todos os nossos atos, ainda que sejam os menores, decorram do amor para com Deus. E o Senhor me disse: minha filha, é no sofrimento que mais me agradas. Nos teus sofrimentos físicos ou morais, minha filha, não procures a compaixão das criaturas. Quero que o aroma dos teus sofrimentos seja puro, sem qualquer mistura. Quero que te desprendas não só das criaturas, mas também de ti mesma. Minha filha, desejo deleitar-me com o amor do teu coração, com um amor puro, virginal, impecável e nada obscurecido. Minha filha, quanto mais amares o sofrimento, tanto mais puro será o teu amor para comigo. Então, assim, vamos dizer que o Diário da Santa Faustina
é um livro pequeno do diário, né, que resume a vida prática de viver o dom da divina vontade, tá? Né, dos escritos de Luísa. É como se Jesus tivesse pegado Santa Faustina e feito um compêndio resumido, né, dos conteúdos que ele deu para Santa Faustina. É o resumo, é como seguir a vida na divina vontade, assim, na prática. Então, assim, não estou dizendo para você não ler o livro do céu, muito pelo contrário, mas que você leia primeiro, se você quiser, o Diário da Santa Faustina, ou leia junto, para que você possa acompanhar cada passo da alma de Santa Faustina vivendo na divina vontade. Então tem como você acompanhar a vida da Santa Faustina desde quando ela nem sequer pensava, né, nessa morada de Deus na alma dela. Então todo o processo que ela passou vai ser o mesmo processo, igualzinho de todas as outras almas que viverão na divina vontade. Então é um convite que eu faço para você, porque eu vivia o dom da divina vontade antes de conhecer Luísa, por causa de ter mergulhado tão profundamente e assumido para mim a vida da Santa Faustina. Eu sempre falei isso com meus amigos, né? E eu tinha feito um canal inteirinho sobre Santa Faustina, né? Sobre tudo que eu vivia com a Santa Faustina. E eu achei que era errado, né? Que eu tinha entendido errado, e que era a minha humanidade, que era a minha experiência humana que eu estava, né, falando. E eu estava falando, sim, com uma vaidade e tal. E eu ofertei para Jesus. Eu falei, não quero mais esse canal. Esse canal tem muito humano meu, né? E eu não tinha noção, porque eu já estava vivendo a divina vontade e, assim, plenamente por causa da Santa Faustina. Mas não tem problema, né? Já deu. Jesus sabe por que eu fiz isso. Eu, né, excluí todo o canal. Tinha muitos vídeos muito importantes. E agora eu tô fazendo tudo de novo. Então, não tem problema. Eu não fico triste com isso, né? Se Deus quiser recuperar um dia esse canal, né, de novo, né? Se estiver na memória do YouTube, de repente, um dia eu achar esse canal de novo, porque aconteceu uma vez comigo isso, do Google não excluir um blog inteirinho de conteúdo que eu tinha escrito, né? E eu recuperei. Então, assim, se aconteceu com o blog, quem sabe pode acontecer com o canal também. Então, nunca é impossível, né? A gente não pode esperar de tudo de Deus, tudo. Então, vamos lá. No verso 279, já li. No verso 290, em determinado momento, quando fiquei impressionada com a eternidade e seus mistérios, minha alma começou a amedrontar-se, e refletindo por mais um momento, começaram a atormentar-me diversas dúvidas. Então Jesus me disse: minha filhinha, não tenham medo da casa do teu pai. Deixe as vãs investigações aos sábios deste mundo. Eu quero ver-te sempre como uma pequena criança. Pergunta tudo com simplicidade, e eu te responderei pela boca do seu confessor. Ela tem um confessor lá, que bom, né? A gente vai ficar entre nós aqui, né? A gente vai ser, eu mesmo sou uma boca de Deus, ele responde muito através de mim. Então, estou à disposição de vocês para que vocês possam, né, conversar, que eu vou ser, com certeza, instrumento de Deus na divina vontade para responder, né, para responder o que Jesus quer responder. Com certeza, eu creio muito nisso. As pessoas já estão acostumadas já, né, a verem que eu sou usada como sacerdote, né? Nós somos batizados e nós recebemos um mandato no batismo de sacerdotes, profetas e rei. E isso foi conciliado no Concílio Vaticano II, tá? Dizendo que todos os batizados são chamados à santidade e são sacerdotes, profetas e reis. Todos são iluminados pelo Espírito Santo. Então, quando uma pessoa chega em mim, fala, se ela não tem um confessor, e ela partilha comigo o que ela está vivendo, eu sou um instrumento de Deus dentro da divina vontade, claramente, batizada, né, em estado de graça, posso ser usado pelo Espírito Santo para ser Jesus nesse momento respondendo pela minha boca. Então, eu não tenho medo de afirmar isso, e é real, né? Isso realmente acontece, né? Nos atendimentos que eu já fiz, muitos, sempre foi Jesus falando através de mim, nunca foi eu, porque eu nunca tive essa intenção de ser ninguém, só ser Jesus. 291. Uma vez conheci, tá, o verso 291 do Diário de Santa Faustina. Uma vez conheci uma pessoa que pretendia cometer um pecado grave. Pedi ao Senhor que me fizesse sofrer os maiores tormentos para que aquela alma fosse salva. Então, de repente, senti a dor terrível de uma coroa de espinhos na minha cabeça. Isso demorou bastante, mas aquela pessoa permaneceu na graça de Deus. Ó meu Jesus, com quanta facilidade nos podemos santificar.
É preciso apenas um pouquinho de boa vontade. Apressa-se a entregar-se à alma e nada pode detê-lo, nem os erros, nem as quedas, absolutamente nada. Jesus tem pressa em ajudar a essa alma. E se a alma é fiel a essa graça de Deus, em pouco tempo pode atingir o mais alto grau de santidade que uma criatura é capaz de atingir aqui na terra. Deus é muito generoso e a ninguém nega a sua graça. Ele dá mais do que nós o pedimos. A fidelidade e as inspirações do Espírito Santo é o caminho mais curto para a santidade. Então, é o que eu ensinei ontem na aula que nós tivemos, né? Eu coloquei essa aula no canal Jesus Misericordioso, tá? Por causa que eu não apareço na minha imagem, eu faço de tudo para não aparecer nesse canal Fiat Voluntas Brasil, tá? Então, lá no canal Jesus Misericordioso, eu já tô acostumada a aparecer, né, a minha imagem, então eu coloquei a aula lá. Então, quem quiser, né, segue lá, tá bom? Veja a aula lá. E eu falo muito sobre essas inspirações do Espírito Santo. É muito importante você corresponder, né, e viver essa vida como Santa Faustina viveu, né, de corresponder como Luísa viveu, de corresponder inteiramente o que Jesus pede, o que Jesus fala. Assim é muito mais rápido você viver a divina vontade. Então é muito importante entender que é a ação do Espírito Santo pura, não é esforço pessoal, humano, que vai fazer vocês serem santos na divina vontade, tá? E outra coisa, ela pediu aqui, eu queria partilhar com vocês, né? Ela pediu aqui para poder sofrer em nome de uma pessoa. Eu já pedi muitas vezes isso, né? Nos meus atendimentos, quando eu atendia, né, as pessoas do Hospital da Misericórdia, eu pedia para Jesus usar em mim, né? Tirar de mim a graça que a pessoa precisava. E eu várias vezes eu recebi dores da minha cabeça insuportáveis, assim, insuportáveis mesmo, que eu fiquei assim sem dormir durante um dia inteiro, né, na cama durante um dia inteiro por causa das dores, né, na cabeça. E Jesus, ele há pouco tempo ele falou para mim, ele deixou claro para mim que era a coroa de espinhos que ele tinha colocado, né, nesse momento para poder passar pelas dores. Então eu não tenho medo de avisar, de afirmar isso para vocês, de que eu tive essa experiência, não só uma vez, foi várias vezes, tá? Para poder ajudar alguém, para poder ser vítima. Vale a pena você se ofertar para ser vítima, em nome de salvar uma alma, de conseguir que Deus toque uma alma, derrame luzes numa alma. E quando eu fiz o pedido para Jesus, foi muito claro, eu pedi realmente isso, para que ele pudesse usar de mim, né, cobrasse de mim a dívida dessa pessoa, modo de falar. 290, ele já li, né, depois 291 já li, 292 o verso, quando a alma ama a Deus sinceramente, nada deve recear na sua vida espiritual, que se entregue à influência da graça e não oponha barreiras à união com o Senhor. Então, quando a alma ama a Deus sinceramente, nada deve recear na sua vida espiritual. Nada deve recear na sua vida espiritual. Então, tem muita coisa que eu já tive receio na minha vida espiritual. Porque Jesus, quando ele me orientava sozinho, só eu e ele, né, junto com o diário, mas ele me orientando no começo bastante, ele pedia muito para eu ver vídeos de todos os tipos que vocês possam imaginar, de outras religiões, né? E eu só ouvindo ele, e eu prestando atenção no que ele queria falar sobre aquele vídeo, sobre aquele filme, sobre aquela situação, sobre aquilo. E isso é muito importante. Muito importante você não ficar questionando Jesus porque ele está te levando para um conteúdo protestante. Não questionar Jesus porque ele está te levando para um conteúdo espírita. Não questionar Jesus porque ele está te levando para um conteúdo ateu. Tudo tem um entendimento. Tudo tem uma função. Tudo tem um para quê. Então, não pode ter receio quando você segue as inspirações do Espírito Santo. Ele vai te levar para lugares que você de repente, não gostaria de ir por seus próprios pés. Mas para a obediência você vai. E foi importantíssimo para mim entender as pessoas que vieram até mim, para eu entender todo o processo de cura que a pessoa tinha que passar, para entender agora o conteúdo da Luísa Picarreta também, né, do dom da divina vontade. É muito importante também para ser um caminho que Deus está fazendo de testes também, para ele ver aonde que você fica, né? Qual a verdade que ele vai mostrando opções para você decidir consciente aonde que realmente você quer estar, para você saber exatamente como ensinar as pessoas,
Porque para você ensinar pessoas, para você ser formada por Jesus, para ser uma, entre aspas, uma professora, como Jesus me forma, é muito importante eu ter todo o domínio da faculdade que Jesus quer me dar, né? O conhecimento de Jesus, das coisas que ele me mostra. Então, ver o conteúdo de outras religiões foi para poder trazer para mim o entendimento de qual é a verdadeira religião, mas também como, né, ajudar essas pessoas que vieram desse contexto protestante. Como que eu posso falar com essas pessoas? Como que eu posso ser hoje instrumento para elas, né? E ver que eu passei por elas e eu não me contaminei, né? De que eu continuei firme no caminho da Igreja Católica, né? Na visão católica, não precisei de forma alguma sair da minha igreja por causa de ter visto coisas maravilhosas que Jesus mostrou para mim em outras religiões, conteúdos puros, né, onde ele estava presente, onde ele estava mostrando, olha, eu tô dando esse entendimento para essas pessoas, mesmo que elas estejam ainda na heresia, na mentira e tudo, mas só que eu estou orientando, e no final tudo vai se ligar, né, o aviso e tudo Nossa Senhora vai nos ajudar a entender tudo, e muitas pessoas de outras religiões vão se unir a nós e vamos ser um único povo de Deus para viver o reino da divina vontade, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Então, vamos lá, 293, diário da Santa Faustina. Quando Jesus me encantou com sua beleza e a atraiu a si, então percebi o que lhe agrada na minha alma e resolvi livrar-me disso a todo custo. E com o auxílio da graça logo o consegui. Essa generosidade agradou tanto o Senhor e desde esse momento Deus começou a conceder-me graças superiores. Tá vendo, gente? Essa é o muro que eu falei na aula ontem que a gente tem que passar. Subir para poder ter essas graças superiores. Nada pondero na vida interior. Nada pondero. Não deve se recear nada na vida espiritual e nada pondero na vida interior. Não analiso os caminhos pelos quais me conduz o Espírito Santo. Tá vendo? De novo, ela continua falando, nada pondero na vida interior, não analiso os caminhos pelos quais o Senhor me conduz, o Espírito Santo me conduz. Satisfaço-me em saber que sou amada e o amo. O Espírito Divino satisfaço-me em saber que sou amada e o amo. O amor puro permite-me conhecer a Deus e entender muitos mistérios. O confessor é para mim um oráculo, para mim sua palavra é sagrada. Estou me referindo ao diretor espiritual. Então ela fala muito sobre o diretor espiritual, porque no caso dela, ela pediu e Jesus concedeu, né? Mas a gente não tem esse acesso, eu não tenho acesso. Por mais que eu tente, gente, eu não consigo ter um diretor espiritual, eu peço e eu imploro. Não consigo, até agora não, porque o Espírito Santo mora dentro de mim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está em mim e eles me direcionam e eu acredito neles e eles me trazem os conteúdos da boca dos padres sem que os padres sejam meus diretores espirituais. Então, eu fico tranquila, porque ele confirma 24 horas por dia tudo o que ele mesmo fala para mim, através de escritos, através da Bíblia, através dos escritos dos padres, da catecismo e tudo mais que eu estou encontrando. É Jesus que traz para mim, eu não preciso ir atrás do catecismo e ler o catecismo inteiro, não. Tá? Ele traz todo esse alimento para mim, tá? Não tem erro, não tem por que ficar duvidando. Então, não se deve recear, não fique analisando os caminhos pelos quais o Espírito Santo conduz a gente, tá? É só assim que você vai crescer. Só assim que Deus vai conceder. É Ele que concede as graças, os bens dele. É Ele que concede, não vem através de você, por seu esforço próprio, não vem, tá? 294. Em determinado momento, o Senhor me disse, procede como um mendigo, que quando recebe uma esmola maior, não a recusa, mas antes a agradece efusivamente. Também tu, se eu te concedo graças maiores, né, mistérios, luzes que eu revelo para você, não te excuse dizendo que você é indigna deles. Eu sei que você é, mas antes fica feliz e alegra-te e tira tantos tesouros do meu coração quanto puderes carregar, porque então me agrada mais. E digo-te ainda uma coisa, extrai essas graças não para ti somente, mas também para o próximo. Isto é, encoraja as almas com as quais você convive a confiança na minha infinita misericórdia. Oh, quanto amo as almas que têm plena confiança em mim. Tudo farei por elas. Então, eu vivo isso, gente. Essa é a minha vida. Por isso que eu fico aqui falando com vocês todas as luzes que Jesus me dá. 24 horas por dia, se deixar, eu falo instantaneamente na hora que Ele está falando a luz, tá?
porque não é só para mim, agora não é para mim mais. As luzes que ele tinha que dar para mim já foi, agora é o tempo dele dar luzes para as almas através de mim. Então, é online ao vivo, tá? Eu sou uma, entre aspas, uma pessoa de santidade nova, divina, da divina vontade, vivendo online, ao vivo, para vocês, tá? Então, é isso que eu sou, tá? Vamos lá. 295. Nesse momento, Jesus me perguntou: minha filha, como vai o teu retiro? Respondi: Jesus, vós bem o sabeis. Sim, estarei sempre ao teu lado, se fores sempre como uma pequena criança e de nada tiveres medo. Assim como foi aqui teu princípio, assim também serei fim. Não dependas das criaturas, ainda que seja na mínima coisa, porque isso não me agrada. Quero ficar só eu na tua alma. Eu te darei força de luz de alma e luz, e saberás da boca do meu representante que estou em ti, e a inquietação se dissipará com a névoa dos raios de sol. Então é muito importante, né, que vocês não dependam nem de mim. Não dependa de ninguém, busque vocês mesmos o entendimento que Jesus quer trazer para você. E é legal que eu estou vendo isso, né, em muitas pessoas aqui que caminham comigo. O Jesus que está encaminhando elas, né, sozinhas, elas mesmas, né, partilhando muitas coisas comigo. Eu fico encantada. 296. Ó, meu bem supremo, quero amar-vos como ninguém na terra vos amou. Quero glorificar-vos em cada momento da minha vida, identificar estreitamente a minha vontade com a vossa santa vontade. Minha vida não é monótona e cinzenta, mas é variada. A minha também é assim. É variada como um jardim de fragrantes flores e de tal modo que nem sei que flor colher primeiro. Eu vivo desse jeito, gente. Eu fico assim, perdida de tanta luz, tantos bens, tantas graças. Eu falo, Senhor, o que eu vou falar hoje? O que eu vou fazer? Né? Porque tantas graças que o Senhor me deu. Se o lírio do sofrimento, se a rosa do amor ao próximo ou a violeta da humildade, não vou enumerar esses tesouros que abundem todos os dias. É uma grande coisa saber como aproveitar o momento presente. Então eu tenho como escolher o que eu vou fazer hoje. Né? Eu vou partilhar com as pessoas, vou ouvir o que elas têm para partilhar, vou cobrar delas para elas partilharem, vamos conversar, ou eu vou pegar algum conteúdo que o Senhor já mostrou para mim, que tem muita coisa, né, e falar sobre aquilo, o que o Senhor quer que eu faça, né? É tanta opção que a minha vida é assim, uma alegria constante, tá? 324. No dia seguinte, sentia-me muito enfraquecida, mas já não tinha nenhum sofrimento. Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor como o tinha visto numa das adorações. O olhar do Senhor atravessou minha alma, o menor pozinho não lhe passou despercebido. Eu disse a Jesus: eu pensei que o Senhor me levaria. E Jesus respondeu: ainda não se cumpriu inteiramente a ti a minha vontade. Ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. O amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, é o sofrimento unido ao meu sofrimento da cruz. Só o amor puro compreende estas palavras, amor carnal nunca as compreenderá. Então é muito importante a gente entender isso, né? Jesus deixou claro. 329. No fim do retiro de 3 dias, tive uma visão. Estava andando por um caminho acidentado, tropeçando a cada passo, e vi que me acompanhava alguém que teimava em me amparar. Eu não gostava disso e pedi que se afastasse de mim, porque queria caminhar sozinha. Mas a figura, que não consegui reconhecer, não me largava nem por um momento. Fiquei impaciente com isso. Voltei-me para ela e afastei-a de mim. Nesse momento, reconheci que essa personagem era amada e superiora. E no momento vi que não era ela, mas sim Jesus, que olhou bem fundo para mim e deu-me a conhecer como fica magoado, mesmo nas mínimas coisas. Não procuro cumprir a vontade da superiora, que é a minha vontade, que é a vontade dele. Pedi perdão ao Senhor e guardei esta advertência no fundo do coração. Então, claramente aqui, né, ele mostrando a superiora, né, que era nesse momento a obediência que ele pedia, né, a vontade da superiora é a vontade de Deus, né, a vontade do seu esposo, das pessoas que lidam com você é a vontade de Deus, né, porque são filhos de Deus, mesmo, né,
somente aquilo que eu falei na aula ontem, só aquilo que a pessoa pede para você, que é totalmente contra os mandamentos da lei de Deus, aí não pode, né? Mas se tá tudo certo, aí você tem que estar com aquela pessoa, né? Ontem a irmã falou sobre isso, né, que a mãe dela chama ela justamente na hora que ela tá rezando. Daí eu falei, não, então vai com a sua mãe, né? Tem um para quê, né? Tem um para quê. Depois Jesus colocou no meu coração que ela vai agradecer muito por ter dado atenção para a mãe, né? Ela vai agradecer muito por ter dado atenção para a mãe quando a mãe partir. Quando a mãe dela tiver partido, ela vai lembrar desses momentos que ela deu atenção para a mãe dela, né? Enquanto que ela vai fazer muito bem para ela, né? Aí, e outra coisa que Jesus colocou no meu coração na hora era para pedir para ela rezar com a mãe dela nesse momento, né? Fazer a mãe dela rezar o terço da misericórdia com a mãe dela, né? Falar de Deus para a mãe dela. Então Jesus falou muito para mim que isso é oração, né? Deixar de você sair do seu quarto que você está rezando sozinha para ir atender a sua mãe que está precisando de você. Então aproveitar para rezar com a mãe. Então Jesus deixou muito claro isso para mim. 372. À noite, terminada a conferência, eu vi essas palavras. Eu estou contigo nesse retiro. Eu te confirmarei na paz e na coragem, a fim de que não te falte forças para cumprir os meus desígnios. Por isso, nesse retiro, riscarás por completo a tua vontade própria, e em troca se cumprirá em ti toda a minha vontade. Fica sabendo que isso te custará muito. Por isso, escreve numa folha em branco estas palavras. A partir de hoje, não existe em mim a vontade própria. E risca, né? Faz um X em cima, ela fez. Do outro lado, escreve estas palavras. A partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Não te assustes com nada. O amor te dará forças e facilitará o cumprimento. Então, foi o momento que ela consagrou a vontade humana dela própria para Jesus, né? Sem as orações de Luísa, né? Mas a gente tem agora as orações de Luísa muito mais rápido, muito mais fácil. 131. De hoje em diante, não há em mim vontade própria. Foi no dia 4 de fevereiro de 1935, a Santa Faustina escreveu isso na folha, obedecendo o que Jesus pediu. No momento em que me ajoelhei para arriscar minha vontade própria, o Senhor me mandou, como o Senhor me mandou, ouvir na alma esta voz. A partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus, porque tu não serás julgada. Olha só. Então, nós é a mesma coisa, né? A partir do momento que você der a vontade sua para Jesus, é a mesma coisa. Ele fala que não tem purgatório, tá? A partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus. Tu não serás julgada. Ele fala para Luísa, vocês não terão purgatório, né? É impossível, não precisa nem julgamento. Que coisa impressionante. Uau, 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 né? 359. Jesus gosta de entrar nos mínimos detalhes da nossa vida. Olha só que importante saber disso, né? E muitas vezes satisfaz até os nossos desejos secretos, que frequentemente ele né, é oculto, né? Embora saiba que diante dele nada se pode esconder. Então, ele realmente faz isso, gente. Comigo também ele é assim, tá? É verdade isso aí. É tudo que ela fala, ó, tudo que a Santa Faustina vive, gente, eu vi. Tudo. Impressionante. Tudo. Ela é muito, né, fácil. E Luísa também. Tudo que ela fala também, muita coisa do que ela fala tem tudo a ver com o que eu tô vivendo. Nossa, muito bom, muito maravilhoso você ler um diário e você ver a sua vida ali. Uau, é tudo de bom, sabe? 369. Quando antes do retiro de 8 dias fui falar com o meu diretor espiritual, ele pediu autorização para certas mortificações durante esse período. Não recebi autorização para tudo que eu pedi, mas apenas para algumas. Recebi autorização para 1 hora de meditação sobre a paixão de Nosso Senhor. Tá? É a vontade de Deus. Ela recebeu autorização para fazer a vontade de Deus, tá? Então, a meditação da paixão é muito importante, 1 hora, né? Você pegar 1 hora das 24 horas da paixão e rezar. Fiquei um pouco insatisfeita por não ter obtido licença para tudo que eu tinha pedido. Quando voltamos para casa, entrei por um momento na capela e então ouvi uma voz. 1 hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem maior mérito do que 1 ano inteiro de flagelação até o sangue. A reflexão sobre as minhas dolorosas chagas é muito proveitosa para ti, e a mim causa uma grande alegria. Estou admirado de que não renunciaste ainda plenamente à vontade própria, mas alegro-me muito, porque tal mudança se dará no retiro. Tá? Então, claramente, Jesus pediu, só autorizou pelo padre,
pelo diretor espiritual, 1 hora de meditação da paixão, porque é isso que ele quer de você também, tá? Além da vida na divina vontade, ele pede para que você faça isso também, né? Que as 24 horas da paixão é importantíssimo, que vai ser a vítima que você vai ser, a parte da vítima que você vai ser para salvar o mundo inteiro, tirar o pecado do mundo, né? Você fazer as vezes de Jesus nesse tempo agora. 375. Da renúncia de si, da vontade própria. Primeiro, a abnegação da inteligência, isto é, submissão à inteligência daqueles que na terra ocupam para mim o lugar de Deus. Tá? Então isso é importante, principalmente para quem está comigo, né? Eu estou sendo, entre aspas, a formadora de vocês. Então essa abnegação da inteligência, né? Essa submissão à minha inteligência, a Aline, né? Daqueles que na terra ocupam nesse momento o lugar de Deus. Se não tem outra pessoa, Jesus escolheu a mim, então Jesus está pedindo claramente essa abnegação da inteligência. Segundo, a abnegação da vontade, isto é, cumprir a vontade de Deus, que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus e que está contida na regra da nossa, né, da igreja. Então, a abnegação da vontade. Então, cumprir a vontade de Deus na vontade, muitas vezes manifestada nas pessoas que estão ao seu redor. Esposo, padre, a igreja, Nossa Senhora, nas aparições dela, nas mensagens dela e tanto mais, né? E fazer a vontade de Deus, que vai vir através de muitos elementos, né? Até mesmo do seu filho, às vezes, que pede para você fazer mamar naquele momento que você quer rezar, né? Então, fica atenta, tá? 3. A abnegação do julgamento, isto é, aceitar imediatamente toda a ordem que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus, sem refletir, analisar e raciocinar. Uau! Olha só quanta dica que a Santa Faustina está dando pra gente. 4. A abnegação da língua. Não lhe consentirei a mínima liberdade para a língua. Num só caso lhe permitirei liberdade total, isso é, na proclamação da glória de Deus, né? Então, fazer o eu te amo, eu te adoro, os giros da alma, né? Fazer o louvor, cantar bastante, Jesus libera. No resto, reclamação, murmúrio, não, né? Sempre que receber a Santa Comunhão, pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar minha língua, para que com ela eu não fira o próximo. Por essa razão, tenho o máximo de respeito pela regra que me fala do silêncio. Então, é uma coisa que Jesus pede para mim, né? Mas eu faço a vontade divina acima de tudo. Então, às vezes, né? Como eu falo para vocês, às vezes eu falo muita verdade. Tem que saber a hora de fazer. Tem que ser na base da divina vontade. Se não for na vontade de Deus, no momento certo de falar, não fale. A maioria das vezes é não falar mesmo. Aí ela fala aqui, meu Jesus, confio que a vossa graça me ajudará a cumprir esses propósitos. Embora os pontos acima estejam contidos no voto de obediência, desejo exercitar-me nisso de maneira especial, já que se trata da essência mesma da vida religiosa. Jesus misericordioso, peço-vos ardentemente, dai luzes à minha inteligência, para que eu possa melhor conhecer você, que sois o ser infinito, e para que eu possa conhecer melhor a mim mesma, que sou apenas o nada. Então, ontem veio na minha mente, depois que eu tive a aula, né, que eu fiz a aula para vocês sobre falar a verdade, aí Jesus veio no meu coração. Mas você tem que lembrar que aquela pessoa com quem você fala a verdade, Jesus falou para mim, né, ela pode ser magoada com aquela verdade, né, não pode estar preparada para ouvir. Então, tem que ficar atenta se está preparado para ouvir, né, porque você não falou isso para eles. Que tem que dar um momento certo para fazer isso. Não é sempre que você pode fazer, tá? Então, muito importante isso. Então, eu vou parar por aqui. A gente tem muita coisa, né? E aí, a gente continua no próximo vídeo. Vou fazer a parte 1, parte 2, parte 3, até quando acabar. Tá bom? Jesus, eu confio em vós.